Podcast Descubra Caieiras. Oferecimento Drive Music Estúdio. Lubrificar Serviços Automotivos. Olá, meus amigos. Aqui quem fala... Não, peraí. Meu nome é Ilson. Vocês ficarem olhando pra mim, eu fico com vergonha. Olá pessoal, está começando mais um Descubra Caieiras e no programa de hoje vai ser um programa mais do que especial. Nós vamos falar de uma pessoa que foi uma das maiores figuras que nossa cidade de Caieiras já teve. Um dos maiores políticos, um dos maiores homens, um ícone e uma lenda. Bom, eu vou começar assim. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Esse era o horário que quem o conhecia sabia. Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! O povo precisa da gente. A gente tem que atender as pessoas. Quem quer que seja, que fizesse parte da sua equipe, já imaginava. Vamos todo mundo levantar, que o chefe está chamando. Porque com ele não existia hora, não existia tempo. E falando em tempo, o tempo para ele era algo que ele aproveitava super bem. Na sua maior parte da vida, fez do tempo, que é uma unidade de medida para mensurar o que nós vivemos, fazendo aquilo que ele mais gosta. E o que a gente faz que mais gosta, dá sentido para a vida. E sentido da vida, ele entendia muito bem. Porque dar sentido da vida é estar com as pessoas que nós amamos, fazendo aquilo que a gente gosta e fazendo aquilo que nos leva a motivar. E a política, estar com o povo, é o que ele gostava. Sim, nos seus momentos mais fragilizados, nos seus momentos que a sua força já não era mais a mesma, ele estava lá, junto com a gente, o tempo todo. Teimosia? Era o seu nome, claro. Como não era teimoso? Não, Eudes, não, você tem que dar um tempo. Não posso. Meu povo precisa de mim. Isso era verdade, isso era coração, isso era amar. Isso era a vida. Nós não entendíamos o porquê. Não vamos dar uma calma. Mas para ele, não. Não, meu povo precisa de mim. Eu tenho que ir. Ele tem que ir porque ele sabia que as pessoas o amavam, gostavam. Não era só a sua família, mas todos os amigos que estavam ao lado dele. Aguerrido, intrépido. Essa é a palavra. Sim, bravo, corajoso. Não tinha medo. Ele apenas queria lutar por aquilo que ele acreditava, que eram as pessoas. Ele foi para a guerra, lutou até o fim, deixou um legado e foi para a glória com Deus. No programa de hoje, vamos receber esse legado que ele deixou. Sim, os filhos. Descubra hoje quem é Ítalo Eudes Filho e Jamile. Aê, gente! Boa noite! Boa noite, que prazer! Nossa, que texto lindo, cara, de verdade. Trouxe muita memória do nosso pai. Porque nosso pai realmente era destemido, na verdade. Ele era uma pessoa que não parava. 5 da manhã, realmente, ele já estava de pé, ou até antes. Mas sempre com um sorriso no rosto, sempre empenhado em fazer mais. Fazer mais para quem? Para o povo cairense. E é por isso que no último mandato dele, ele conseguiu a 3ª posição com 1.854 votos. De muito esforço.
E de muita persistência também. E muita é dedicação. é isso que ele mostra pra gente. Olha, esse legado. O Heitor falar que hoje é um prazer recebê-lo aqui. Jamile, obrigada. se apresenta para as pessoas te verem, aí Ah, dá é? um olá aqui. Olha Vamos pra lá. câmera. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Jamile, sou gêmea, a preferida, tá? Eu sei somos que... gêmeos, viu? Pelo amor de Deus. Não somos somos namorados, casal. não somos casal. Pelo amor de Deus. Geralmente confundem também. Acham que a gente namora. Pois é, Joab, deixa eu contar. Teve um lugar que a gente foi, e aí uma moça virou assim pra mim e perguntou: nossa, vocês têm quantos filhos? Ué. Aí eu falei: como assim? Eu não namoro, não sou casada, como assim? Aí ela falou: esse moço aqui não é seu marido? Eu, que? Não sou. Graças a Deus Ai, não sou. gente. Esse é o legado que seu pai Ai, deixou, ai, que, isso. que são vocês, né? São, Duas pessoas maravilhosas que Obrigado. desde pequeno, Isso não mesmo. querendo entregar a minha idade, né? Vou falar meia idade, mas Você tá novo, a minha pô. idade, mas eu os vi ali na parte da infância para adolescência, crescendo com muita simpatia, Isso. vocês com muita educação. Vocês são símbolos de educação porque vocês são muito educados, humildes. Então, tudo que seu pai tinha, essa coisa maravilhosa de gostar das pessoas, de abraçar, de tocar, sem escolher quem é, vocês Então. teve essa essência E eu deles. falo, Isso é muito Joab, importante. que isso é o que fica. Esse que é o legado, sabe? O legado do meu pai não foi política, o legado do meu pai foi amizade. Tanto é que nós Amizade. temos esse contato, e não só com você, Joab, mas com a população cairense, sabe? Que sente essa vontade, sente o gosto que era ter o meu pai do lado, entendeu? Exatamente. Sempre sente essa falta. No velório dele, até me emociono em falar, porque não foram uma, não foram duas, foram inúmeras pessoas que falaram: Ei, Ítalo, não foi só você que perdeu um pai. Entendeu? mundo. E isso é marcante, Marcou sabe? bastante. Porque é a pessoa. Todas as pessoas, na verdade, têm esse objetivo. Qual que seria esse objetivo? De deixar a sua história, de deixar o seu legado e deixar que outras gerações queiram imitar e fazer até mais, sabe? Meu pai falava sempre isso. Ei, não me imite, não queira me imitar, mas faça além daquilo que eu fiz. E é esse legado que a gente continua, esse legado que a gente quer continuar, entendeu? Jean Joab. Jean é o irmão dele. Pode chamar de Jô. Parece Jô gêmeos do também. Topete. Muito importante. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Eudes, pessoal, porque assim, muito a gente convive, muito a gente está com ele, mas assim, muita gente não sabe como foi que o Eudes começou, de onde que ele veio, como foi. E é brilhante a história do Eudes, assim, a história de determinação, de resiliência, de como você parte de um ponto zero, entendeu? Para poder atingir um ponto máximo e assim, e atingiu o seu objetivo, que ele queria, o sonho dele era ser político, né? Durante muitos anos ele lutou para isso. Demais. Ele morreu fazendo o que ele amava, o que ele gostava. Isso que é importante na vida. Quando eu falei do tempo e falei da vida, eu falei tempo e sentido da vida são duas coisas muito bem atreladas. O tempo você é a unidade de medida que você mensura, e o sentido da vida é aquilo que você usa durante o tempo. E com seu pai, trabalhando com ele, eu aprendi muito isso. E eu observava o tempo todo, olhava como um rapaz que veio da Bahia de Patioba, que se vai falar aqui agora, o menino analfabeto chega, aí já está começando a chorar antes da gente... Oh, meu Deus! Calma, a gente vai se emocionar. Como que um rapaz que vem do interior da Bahia, comendo calango, chega e ganha uma cidade, é um terceiro maior vereador mais votado, ganha prestígio de todos e ganha o amor e o carinho. Então, assim, é um exemplo de vida para qualquer pessoa que na vida quer vencer. Seu pai é um histórico de vencimento. Então, vamos falar assim. Vamos lá. De onde que surgiu Eudes? Patioba nasceu onde? Vamos De onde lá. Se tanto fala muito de Patioba, gente, Patioba é um apelido carinhoso que ele tinha comigo e eu com ele. Eu chamo a filha dele hoje, que é a Jamile, de Patiobinha. E acho que ele surgiu, foi de lá Amo na esse cidade apelido. perto. Poucas pessoas sabem. Me conta aí, de onde que veio o Eudes? Então, a história do meu pai é engraçada. É engraçado e ao mesmo tempo a realidade de muitos, né? Que na verdade o meu pai chegou aqui pequenininho com a minha avó, com a minha família, minhas tias, meus tios também, vieram todos juntos, porque assim, eles vieram da Bahia e lá a situação era muito crítica. Então a minha avó não achou
por onde. Achou um caminho onde ela tentaria trilhar outro rumo de vida, entendeu? E ela achou, não aqui em Caieiras primeiramente, mas em São Paulo. Ela começou trilhando os seus novos caminhos em São Paulo. E aí depois ela trabalhava na Rouxinol, aí depois ela veio mudar pra cá por conta da sede, né? A sede da Rouxinol mudou pra cá, pra Caieiras. Aí foi tudo se ligando, porque a minha avó começou a crescer assim profissionalmente, começou a dar uma estrutura melhor assim de vida pra família. É claro que bem da limitação dela, até porque ela era mãe solo, entendeu? Não tinha outra pessoa para estar ajudando então, também. Sua mãe, sua avó Minha que avó. criou o Eudes e os irmãos tudo sozinha? Tudo sozinho, entendeu? E foi meio que eles se ajudavam. Então, assim, era trabalhar cedo. Meu pai também não tinha... Poucas pessoas sabem disso, mas meu pai não terminou o ensino médio, entende? Meu pai fez... outro programa que seria o do governo para concluir ensino médio, entendeu? Para conseguir o certificado, mas depois. E isso lá, meados dos seus 30 anos, sabe? Só que por enquanto ele só tava para trabalho. Só que eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a minha avó, ela conta, mano, muitas histórias, ela conta muitas coisas que eu dou tanta risada. Por exemplo, uma cena do meu pai que marca muito. Como que era o meu pai? Ela conta que eles foram lá pro médico, né, pro hospital. Eles iam fazer um exame e meu pai, com medo da agulha da enfermeira, ele correu e ele tava sem tava sem calça, tava todo despido. Aí imagina o pequenininho baiano, o baianozinho correndo, Baianinho. a cabeça doidado no hospital. Baiano Então essas histórias, meu pai desde pequenininho gerando entretenimento, porque era assim. Mesmo com a vida difícil dele, sabe? Porque não era fácil. Trabalhou desde os seus 7 anos de idade até hoje, entende? Até nos dias atuais, trabalhando, ralando, para seguir nos seus objetivos. Foram poucas, assim, foram poucas oportunidades que ele teve, sim, sabe? Então, todas as oportunidades Joab, caramba, confundi de novo. Então, todas as oportunidades de Joab, ele pegava para si, sabe? Porque ele via que se não fizesse, da onde outros, que caminho outros ele trilharia, sabe? Então, essa paixão política, ele me conta que surgiu no começo foi para ajudar as pessoas. Foi isso. Foi simplesmente isso. Começar ajudando. Como que eu vou ajudar outras pessoas que estão com o mesmo problema que eu? Porque meu pai começou em 1988. Meu pai começou... ele conta, sem nada, sabe? Tipo assim, ele só queria ajudar as pessoas porque ele recebia ajuda e ele via que a ajuda que ele recebia era importante e queria ajudar as outras pessoas, sabe? E esse de ajudar as outras pessoas foi aonde ele trilhou esse caminho imenso, que a gente vai falar aqui, eu já falei de... Vou deixar também pra Jamile falar. Não, e uma fala que a nossa avó sempre... contava assim pra gente, sempre falava, meu filho é feio, mas é trabalhador. Essa é a frase da nossa família. Inclusive, ele demorou, viu, pra casar, demorou. Ele demorou pra casar porque o bichinho era muito... Caramba, a beleza não ajudava muito. Ele não era tão provido não, viu? Mas era Sandro que sabe, se Sandro estiver assistindo a gente, Sandro sabe disso, né? Que o Sandro sempre falava, ô Patioba, você não... Com essa cabeça sua não ajuda muito, não. Ainda bem que você casou e já ficou. Que bom, né? O Eudes, assim, era Eudes e mais quantos irmãos? Quantos? Agora... Então, vamos contar. Vamos, é que dois faleceu. Isso, mas vamos... Quando sua avó veio pra São Paulo aqui, trouxe todos os irmãos ou alguém ficou lá? Algum dos irmãos ficou Não, na verdade trouxeram. Qual o nome da cidade todos. realmente que seu pai morava mesmo? Era Patioba? Patioba, mesmo. É que assim, na verdade, lá na época, tem uma confusãozinha até a gente se confunde um pouco, porque
a minha avó fala que é Patioba e no registro tá outro Medeiros lugar. Neto. Medeiros Neto. Medeiros, então Neto. a gente tem essa confusão. Com quantos Esse- anos ele veio pra cá? Com quantos anos? Mais ou menos assim. Ele Então, tinha ele tinha por volta meados de 5 anos. 5 mais ou menos, anos, ele veio bem novinho, bem né? novinho, sabe? Mas Só Bem tinha só novinho. cabeça e Só nariz. a cabeça e, Só a cabeça e e só isso. E quando sua avó chega aqui, sua avó chega como mãe solteira. Mãe solteira. Pra cuidar de quantos irmãos? Mais ou menos 5, 6, 7? 5, 6 irmãos, mais ou menos, né, Jamile? Quantos? Tem o tio Os Marcos. 7, 8. Por volta. É. 8 irmãos. que são Sete- tantas, e aí- tantas 7, 8 mais pessoas, ou menos. João. Então, nesses Aham. irmãos aí, o seu pai, ele se destacava porque, Isso. além de ser o menorzinho de todos, eu acho também, né? Porque ele era baixinho, ele era o cara Muito que mais era mais agitado pra trabalhar, pra fazer as correrias mais das coisas, não era assim que funcionava? É, porque, como eu disse, né? Desde pequeno ele foi ensinado assim, sabe? Não porque a minha avó não dava a estrutura, mas porque necessitava dessa Precisava, estrutura. né? Precisava Precisava. disso. Precisava, porque era E muitos ele via, irmãos, era. desde os 5, 7 anos de idade, Então. ele via essa que precisava, sabe? De dar um auxílio pra sua mãe, dar um auxílio pros seus irmãos. Até, ele não é o mais velho. Só que assim. Ele via que, e tem irmãs mais velhas também, só que ele via que tinha que partir por ele, entendeu? Tinha que partir lá por ele, porque senão, da onde surgiria a oportunidade? Sim. Até porque a oportunidade não tinha. O Sabe? legal, assim, do meu pai, que eu acho brilhante, né? Família sempre em primeiro lugar. Isso. Quer dizer, primeiro Deus, claro, e família em segundo lugar, sempre priorizando a família, né? Então, ele sempre foi esse pai que dá o Prestativo, exemplo, dá- né? E também respeitador, que valoriza realmente a família. Então, assim, por mais que ele não fosse o irmão mais velho, ele se via na necessidade mesmo. Ele já pegava a responsabilidade Já Isso, pra era ele. isso, é, já era dele. isso já- mesmo. o Já era de Joab. tomar a É, frente. já ele era de liderava. tomar a frente. Ele já Desde pegava, já sempre, tomava liderava. desde sempre. Então ele já tinha natureza de líder, já Isso, mesmo, com já se certeza. via isso. Quando eu comecei a trabalhar com ele. Quando eu o conheci há uns 6, 7 anos, 8 anos atrás, mesmo antes de trabalhar com ele, já se via pela postura dele. E eu acho que para chegar aonde ele chegou, né, como ele chegou no cargo de ser vereador de uma cidade, é preciso ter um espírito de liderança, é preciso Sim. chamar uma responsabilidade muito grande para si. Sim, E ele claro. fazia isso muito bem. E isso já partiu de berço. Eu acho que a partir da necessidade que ele teve de não ter um pai como referência e ele tomar as atitudes dentro de casa para ajudar a mãe, que isso é muito lindo, muito bonito. Como muitas famílias aí desse Brasil, principalmente das pessoas que vêm do Nordeste para cá, né, que as pessoas que vêm muito sofridas. Eu vim do Nordeste para cá, eu vim do Norte de Minas, ali perto da Bahia. Então a minha história também foi assim como do meu irmão, do Mineiro, assim legal. como desse meu irmão. Então Valeu, Mineiro. a gente sempre tem uma história bonita Deve tá para contar, assistindo porque a a gente gente. vem da dificuldade. Aham. E a gente cresce através da dificuldade. E seu pai Isso. mostrou muito bem isso aí, E com né? dedicação, né? E com muita o dedicação Joab, e porque comprometimento. assim, eu acho que meu pai é um exemplo não só como um pai, mas um exemplo profissional, enfim, é um exemplo na igreja também que ele era pastor, porque assim, ele tentou desde 1988. Então como foi? imagina o tanto de história que ele tem, sabe? Então, a ideia do seu pai Uhum. de entrar na política Uhum. parte de uma premissa em que, assim, da infância e da adolescência dele, de ser um rapaz necessitado, que ele falava pra mim. Falei, Job, quando era pequeno, nossa, eu comia cada coisa, você precisava de ver. Calango. meu. Aquela... Não era totalmente calango, A mas minha era uma vidinha avó- mais simples, né? E hoje, assim, Isso. tipo, eu saía com ele no carro, ele sempre falava, Job, tô com vontade de comer uma coisa. Aí parava em algum Aham. lugar e ia comer. Né? Mesmo com tudo que aconteceu, depois a gente vai chegar nessa parte aí das teimosias dele, que ele comia, aprontava. Nossa, demais. Mas, assim, ele partiu assim, de ser vereador da premissa de ajudar as pessoas. De poder dar uma E oportunidade com uma para as vida pessoas. muito simples. De uma viu, vida Joab? simples que ele tinha, que ele Muito queria ajudar as simples. pessoas que passaram. Falando pelo que ele passou. nessa parte de comida, rapidinho, a minha avó, a nossa avó, ela falou de um momento que aconteceu, que ele foi comer assim frango tão rápido, mas tão rápido, que ele se engasgou com uma espinha, né, assim, do frango, e ele quase
Foi. Ele comia rápido, É, né, muito João? rápido. Nossa, É, porque ele é ligado no tudo bem 360, né? Então, E desde ele passou sempre, isso pra gente também. desde Então, sempre. Ele é muito ser ansioso. proativo, na Aham. verdade, seria isso, sabe? Porque assim, quanto mais eu faço, por exemplo, e gasto menos tempo assim com outras coisas mais banais assim que ele deixava, mais eu vou ajudar, mais eu vou estar presente com as pessoas. Então isso desde pequeno, sabe? Esse traço vem desde pequeno, entendeu? Não, isso dá para perceber. Agora me fala assim o seguinte: seu pai se candidata em 1988. 88. Imagina. E Aham. de Não era lá nem pra- nascido. Não era Nem nascido. pensava, Vocês né? podem me Pensava. falar como é que foi? 88 ele se candidata a vereador, depois se candidata de novo nos próximos 4 anos e começa... Olha, eu vou ser sincero, saber como foi, eu não vou Propriamente Porque porque eu você não é era pequeno, nascido. mas pelo que você sabe, mais ou menos, Mas olha, é que ele ia na que eu loucura. posso falar? O que eu posso falar? É, depois dos anos 2000, que a gente já é nascido, 2003. 2003. Então, assim, a nossa vida política tem começado desde pequenininho. E como é que... Porque desde pequenininho a gente participa de palestras, a gente participa das comissões, eventos sobre política, então nós sempre estávamos nessa esfera, entendeu? Nessa bolha política que como eu e muitas pessoas falam, sabe? Já introduzido nisso desde pequenininho. Então, por exemplo, às vezes tinha uma comissão com o prefeito, a gente ia, vereadores também, só que sempre meu pai almejando aquilo. Até porque dos 2000 até o ano que ele se elegeu, tem um tempo, sabe? Esse tempo ele não ganhou. As pessoas têm que ver isso, porque ele ganhou depois do primeiro mandato pro segundo. E eu no segundo que ele estava proativo, só que sempre ajudando as pessoas. Mesmo isso que me deixa mais impactado. Porque mesmo antes de ganhar, ele já ajudava muitas pessoas. Ele cresceu com Caieiras, né? Então Caieiras toda tem uma história com seu eu e disso. E como foi crescer no barulho da política, desde pequeno? Você fala a minha experiência, a minha Tá. realidade. Exatamente, Fechou. como foi crescer no barulho da política desde pequeno, porque seu pai já tinha isso no sangue, aí quando vocês nasceram ele já estava mais aquecido, mais no fervor, porque cada vez que ele se candidatava, ele se fortalecia, isso faz parte da política, e aí de repente você já nasce ali numa época em que ele está mais pujante, mais forte ali, para poder Sim. estar perto de uma eleição. E como foi para vocês isso aí, esse barulho da política o tempo todo? Então, primeiro a minha experiência. Tipo assim, tudo tem seu lado positivo, seu lado negativo. Fechou. Lado positivo, você sabe trabalhar bem com as pessoas. Você sabe lidar com certas situações. Não é qualquer coisa que você fala. Você tem que saber maneirar um pouquinho. Então, isso é muito legal na parte de você se relacionar com as pessoas, né? Não ser aquele bicho do mato. Você saber se entrosar, se socializar. Essa era uma né? frase dele também. Eu tenho uma amiga minha, Juliana, não sei se ela tá assistindo, mas ela, antes de me conhecer, ela falava que ela é aquela pessoa muito assim, presa mesmo, sabe? Muito fechada. Aí quando a gente começou a nossa amizade, ela falou, menina, eu tô tão social assim, sabe? E ela falou, não, foi por causa de você, né? Então, essa parte de você saber lidar com as pessoas é muito legal, muito bacana, faz toda a diferença no seu profissional, na faculdade, em qualquer lugar. Muito legal, muito bacana. Só que também o lado negativo é que a sua vida fica muito exposta, né? Então, você tem que saber o que você fala, o que você posta, não é qualquer coisa, sabe? Então, você tem que ter muita sabedoria. Mas, enfim. Mas, assim, eu particularmente, eu gosto. O que fica... devemos salientar o seguinte, como pode, né? Ele, um semi-analfabeto, vamos dizer assim, sim. chega a um ponto de ensinar tanto para as pessoas Isso. como é um Ensinar. relacionamento, como se lidar com pessoas,
como gostar de pessoas e as pessoas gostarem. Seu pai tinha uma coisa de cumprimentar uma pessoa com muita paixão. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, com ele, eu falava sempre para as pessoas assim. Eu falei um dia dentro do gabinete, se a Bianca estiver me vendo, beijo, Oi, beijo. Bianca. Um abraço pro André, se estiver me vendo. Eu falei assim, a primeira vez que eu saí com ele, eu falei, eu nunca vi uma pessoa tão carismática e dar um abraço, um aperto de mão tão verdadeiro igual seu pai faz. E ele sabe que ele batia na gente, né? Dava tapa. Ai, meu filho. Isso era muito... Eu falava, isso aqui, gente, não aprende em faculdade nenhuma. Verdade. É a vida mesmo. E assim, o legal que, sei lá, pode ser que, fez várias coisas horríveis com ele. Mesmo assim ele tava lá, cumprimentando, ajudando. Eu falo que E, meu pai gente, era uma pessoa surreal. Surreal. Porque assim, ao mesmo tempo que é óbvio, é política. Às vezes a pessoa tá ou não tá com você e você sabe disso. Só que ele não fazia distinção dessas pessoas, Não tinha sabe? essa. E a gente às vezes fica até, como pode alguém mesmo uma pessoa, por exemplo, xingar, as pessoas falarem mal e a pessoa ainda tá abraçando. Meu pai era um exemplo, até nisso ele foi exemplo, entendeu? Porque assim, ele sempre tinha essa vontade de estar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Tanto é que passou até depois da morte dele. Pô, como que pode as pessoas sentirem essa falta, Joab? Como que pode as pessoas sentirem esse cuidado, sabe? Esse cuidado de sempre estar presente. Por exemplo, hoje eu trabalho na prefeitura. Como concursado lá. E ele sempre passava por lá, mesmo não precisando, até porque lá não é o local de trabalho dele, mas ele sempre passava por lá cumprimentando todo mundo. Tanto é que até a Neia, oi Neia, tudo bem? A Maria também, que Oi, Maria. são faxineiras lá da prefeitura. E eu sempre também abraço muito elas, converso muito com elas, e elas falam que toda vez que ele passava lá era a mesma coisa. Era a mesma reação. Era um abraço, um aperto de mão. E aí, como vai o trabalho? E aí, tá tudo certo? O que mais vocês estão precisando, sabe? Porque ele tinha essa vontade, entendeu, Joab? Era isso mesmo. Tudo muito forte, tudo muito intenso. Isso. Esse era Eudes Meira. Olha, pessoal, dá um recadinho pra vocês aqui agora e a gente vai continuar, que tem muito mais coisas aí, viu? Vocês nem imaginam que esses dois menininhos vão aprontar. Eita. Vamos falar de uma coisa aqui bem bacana. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço pro nosso amigo Marcinho, onde ele perdeu o pai dele. E eu sei como é que é também. Acho que todo mundo aí, eu já passei por isso. Nossos amigos aqui já passou. E eu queria mandar um abraço pra você, viu, Marcinho? Que é um amigo que eu conheci há pouco tempo, mas que eu já tenho uma consideração como meu irmão já. Ontem eu fui lá rapidinho porque eu estava trabalhando. Mandar um abraço para você, viu, Marcinho? Faz parte da vida, vamos seguir em frente. Mandar um abraço pro Daniel também aí, porque eles são os donos da Lubrificar. Lubrificar aqui, ó. Serviços automotivos. Paulinho, Aí nosso sim, carro só fica na Lubrificar. Ó, Isso mesmo. precisar aí, viu? E numa oficina que quiser uma Opa. indicação, Uhum. vai neles lá, viu? Claro. Aqui eles vão dar desconto. Serviços Eles vão dar automotivos. desconto pra vocês lá, fazer um precinho bacana. O desconto é bom, né? Desconto é bom, não é? Isso, eu E amo, os amo meninos desconto. lá são... Não, são pode liberar aí os cupons pra gente divulgando. E eles Bora são lá. bons, viu? Eles são vamos. muito bons naquilo que faz. Vamos lá. Lubrificar serviços automotivos para você que precisa trocar óleo do seu carro, freio, suspensão, embreagem, injeção eletrônica. Vamos lá de novo. Para você que precisa trocar o seu óleo do seu carro, freio, suspensão, embreagem, injeção eletrônica, é na Lubrificar. Lá você vai conversar com o Marcinho, vai conversar com a Vavá, vai conversar com o Daniel e tem o Lucas lá também, que é um menino muito sagaz, vamos se dizer, prodígio na mecânica. E eles vão dar o melhor atendimento para você, sem contar que, ó, eu vou falar outra vez, tem um computadorzinho lá que eles colocam nos carros lá que descobre tudo que o carro tem, viu? É uma Sério? coisa Surreal. mágica, é uma coisa mágica, é surreal que eles Não, eu fazem quero lá. um pra mim. Então, um serviço de primeira. Os caras são bons mesmo. A oficina é lotada. Você tem que marcar com eles há um mês antes para conseguir uma vaga, porque senão você não consegue. São serviço de primeira e com certeza, deixando lá, seu carro vai estar muito bem cuidado, muito bem arrumadinho. Precisou lubrificar? Pega um cupom de desconto comigo depois aqui, ó. Já sabe, né, pessoal? Bora! Já sabe, né? Pegou o cupom de desconto e foi na Lubrificar. Aí tá. Ô, Paulinho!
O Paulinho hoje tá meio escondido. O que aconteceu com o Paulinho? Paulinho, ele aparece canta, aí. Paulinho. Ô, Paulinho, aparece o Paulinho. Aparece um pouquinho. Eu queria voltou? que Paulinho cantasse aqui, não, ó. o Paulinho, Eu me dá queria uma que Paulinho uma palhinha aí cantasse. pra gente. O Paulinho não, hoje não vai cantar, não. Ah, Bom, que pena. então vocês resumiram pra gente aí como foi. Eu acho que foi de muito aprendizado pra vocês ter crescido no meio da política, porque desenvolver vocês como pessoas também. Isso. Com certeza. Porque tem coisas na vida da gente que a faculdade não ensina, certo? Seu pai não teve a faculdade, mas a vida para ele foi uma faculdade, ele aprendeu muito com isso e passou para muitas pessoas, certo? Seu pai sai da política, vocês crescem na política, seu pai perde algumas eleições, e aí vem a primeira eleição que ele ganha. Vocês já eram adolescentes ali naquela época, né? E como foi naquele ano lá que ele ganhou? Foi 2015 para 2016, né? Isso. Que tem um vídeo depois que mostra que ele não acredita que ele tinha ganhado depois de muito tempo, depois de muito trabalho. Mas eu acho que seu pai era muito religioso, assim como vocês são, e ele foi um homem muito de fé, assim como vocês são também. Ele sabia que um dia isso iria acontecer, que Deus tinha guardado isso aí para ele, que ele morreria realizando o sonho dele e no sonho dele. Isso aí era fato. Então, quando acontece isso em 2015 para 2016, como foi para vocês? Eu acho que vocês eram novos, mas vocês devem ter sentido a alegria. Claro que lembro. Como foi pro seu pai, um dia depois, porque coisas que só a família vê. Seu pai ganhou a política hoje, aquela alegria, não mesmo acreditou. No dia seguinte, como é que foi acordar no lado de um vereador de Caieiras? É que, na verdade, ele, de outra eleição, ele tinha batido na trave. Aí eu lembro que a gente ficava naquela agonia, não foi. Só que aí depois, na próxima eleição, ele não tinha ido. Aí na próxima, eu desganhou. Mas e aí, o que a gente faz agora? Como que é a nossa vida? Vai mudar, vai continuar a mesma... Só que continua a mesma coisa, Job. Sabe, porque ele já ajudava muita gente, já fazia um papel mesmo de um vereador, sabe? Então, o que aconteceu foi que ele foi introduzido só, entendeu? E essa introdução... É claro, é outra coisa também, as pessoas olham com outros olhos, só que ele sempre humilde, ele sempre continua a mesma coisa, sabe? Desde quando ele ganhou até nos dias atuais. Então, essa distinção de, e agora eu sou político, e agora eu sou vereador, eu acho que foi algo muito natural. Foi algo muito natural, porque ele já sentia parte da comunidade, sentia parte já de Caieiras, sabe? Porque ele já fazia muito trabalho social. Meu pai já estava muito inserido, tanto nas igrejas, é óbvio, mas também fora dela, cuidando também de pessoas que precisavam de ajuda, sabe? E esse cuidado continuou até o final. Então, ter uma distinção de, eu não era vereador e agora eu sou... Eu acho que não teve assim visivelmente. Eu acho que, é claro, se ele pudesse estar aqui, ele falaria melhor. Mas pela minha visão, por eu ser filho, eu não percebi isso. Agora a gente já ficou todo animado. Então, é um ponto muito importante. E é verdade isso aí, porque o seu pai já era uma pessoa que ele tinha na cabeça que ele já era um vereador, mas sem um diploma. Isso. Porque ele já fazia um belo trabalho social. Não era isso aí? Continuava. Deixa eu mandar um alô aqui pra Dalila Vieira. Um abraço pra vocês Dalila, aqui. nossa prima, coisa linda, E aí, gente. Dalila, um abraço pra vocês. Pessoal, mandar um beijo pra quem tá na live. Eu não fico acompanhando olha aqui, aqui. aí eu fico só o Paulo que fica mandando as pessoas que estão online. Vão comentando e aproveita, vamos compartilhando a live. Nossa, pede pro pessoal compartilhar. Por favor, compartilha aí pra gente, manda um abraço aí que a gente vai continuar aqui observando e mandando um abraço pra vocês também. E é isso, bora! Bora. Vamos, pessoal, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar. Quiser fazer alguma pergunta pro pessoal, pros meninos Isso. aqui também. Compartilha pro cachorro, pra avó, pro neto, todo sobrinho. mundo, pra todo mundo que Vamos nós... abrir pergunta também, né? Que Pra- o pessoal, Sim, pra gente fica à vontade, o interagir Paulo com ele tá pessoal. online aí, gente. Aí o Paulo tiver alguma pergunta, o Paulo passa pra gente, né, Paulinho? Aí, olha, Aí é. Olhando toda. ele surge do nada, assim. então, já assustando. começa. Bom, vamos lá continuar nosso papo aqui. Aí o que acontece? Depois que seu pai ganhou, ele já sabia já que ele estava dentro dele que a política seria. Ele deu continuidade só no trabalho. O diferente é que ele estava documentado, ele estava
estava com diploma ali que ele era vereador. E abriu mais portas também. E abriu mais né, portas Ju? também. Uhum. E ele tinha, querendo ou não, um certo respaldo para poder trabalhar mais Executar. e ajudar. E executar e Isso. ajudar Sim. mais as pessoas. Nesse tempo aí, foi um tempo também que vocês, como a Jamile citou, vocês sentiram uma grande responsabilidade. Porque ser filho de um vereador é de uma figura pública. Então é muito importante que você tenha uma imagem bacana, que você seja... Mas assim, eu entendo também que vocês já vêm de berço com essa educação, com essa simpatia, com esse carisma. Obrigada. Porque veio realmente Olha, do seu pai. O Eudes não foi numa faculdade para poder ter o que ele tinha. Ele aprendeu na vida e passou para vocês muito bem. É o legado, é a herança que ele deixou para vocês. Isso. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Ítalo. Ítalo Eudes Filho. Eita! Ah, bora lá. Eu vou deixar Olha os B.O. olha os B.O. eu vou deixar a pergunta, vou deixar a pergunta pro final. Depois, aí eu vou deixar. Vou pular Eita. pra poder subir a audiência. Vai pular, meu Deus do céu. Vou pular pra subir a Ô, audiência. Joab, Misteriosa. mas assim, antes de ele ganhar, Ah. quando ele perdeu o anterior, eu lembro que ficou eu, a Ábia, né? O Ítalo também Ali tava um no beijo, quarto. Ela tá aqui assistindo a gente. A Ábia maravilhosa. E a gente ficou, nossa, chorando. Aí quando ganhou, nossa, foi uma comemoração, tipo assim, Comemorou muito. Aí eu lembro que a gente foi até lá na pizzaria do bairro mesmo, né? E, nossa, ficou lotado a pizzaria. E foi muito legal. Todo mundo naquela vibração, torcendo também, né? Animado Então, pela Isso que vitória. foi legal, sabe, Jô? Porque assim, não foi só nós que estávamos alegres. Não foi só nossa felicidade, mas foi do pessoal também, do povo, entendeu? Que estava já junto com ele. Então, o pessoal, na igreja, por exemplo, eu nunca vou esquecer isso, Joab. Porque na igreja a gente fez a carreata, né? A gente passou por lá perto e todo mundo, meu Deus, vitória do Eudes. Aí a gente, sorriu de alegria. Isso foi foi uma muito alegria dos 4 cantos de Caieiras. Muito bom. Aí o que acontece? Chega a segunda eleição, ele com trabalho mais forte, ele é um cara mais aguerrido do que ele já era, ele chega e é reeleito de novo. Isso aí, para vocês, peso, como hein? foi, vocês já eram um pouco mais maduro, já tinha mais um nível de conhecimento, já tinha experiência da política também. E aí ele ganha a segunda eleição. Como ele recebeu isso? Eu estava lá no dia, eu estava meio distante dele, porque eu não era tão próximo igual eu fui, né, nos últimos dias aí dele, mas eu estava ali torcendo. Eu fiz alguns trabalhos para ele também de publicidade. Eu estava torcendo por ele e eu senti assim uma vibração muito forte. E para vocês assim, como foi? Meu pai de novo vereador, ele está se fortalecendo e vocês assim de repente sentindo a mesma alegria. Como foi para vocês se aprofundar de novo no barulho da política? Então, é que na verdade é tipo uma renovação de contrato, né? Que é mais 4 anos. Aí a gente sente mais peso, né? Sente mais que o peso, tipo, aquilo realmente aconteceu, sabe? O trabalho realmente tá dando certo. Até porque meu pai subiu muito de nível. E outra coisa, é pegar esse contraste de antes. Como um baiano que veio lá de Medeiros Neto, que veio Patioba, pequenininho, agora já é reeleito. Terceiro, na terceira posição, sabe? Que contraste é esse? O que tá acontecendo? E tudo isso demonstrava o trabalho dele, entendeu, Joab? Então, por isso que eu falo que, assim, meu pai, ele consegue, na verdade, porque eu falo que o legado dele continua, aquilo que muitos também estão querendo, que é ter esse legado e ter as pessoas falando bem do seu trabalho até hoje, até depois da sua morte, entendeu? E é isso que eu acho mais interessante, sabe? E na segunda reeleição é porque muitos desacreditavam. Chegaram muitas coisas nos nossos ouvidos, tipo assim, do tipo, não, ele não vai ser reeleito. Ele ganhou a primeira vez, mas foi pura sorte, jogando todo o trabalho dele no lixo. Como seu pai lidava com as críticas e com os pontos negativos? Ele que sempre foi um cara muito positivo. Na verdade... Ótima pergunta, Joab. Não, muito boa pergunta. Porque, assim, ele sempre ouvia... Claro, sempre você vai ter críticas e também, né, pontos positivos. Mas ele ficava muito confiante mesmo, assim, porque ele falava assim, não, tem trabalho, tem serviço.
Então, assim, pode Confiava falar no o trabalho. que, né, falar, enfim, falar mal, mas tem serviço, tem trabalho, E era né? nessa confiança que ele passava pra gente, entende? Isso. É que assim, meu pai, ele sempre foi muito reprimido. Com emoções, tipo assim, não queria passar preocupação pra gente. Tanto é eu que sei. até no Ele final segurou. da Ele vida segurou. dele, do câncer, que eu vou falar mais do câncer mais pra frente, mas até no final da vida dele, ele segurou ao máximo a Segurou. informação pra gente. Porque assim, na verdade, ele já tinha feito a cirurgia do câncer do estômago. Só que ele Deixa não pra falou... depois. Não, só que assim, eu só vou dar uma pincelada. Ele não fala, né? Igual o pai. Pra caramba. Eita, Ô, Sandro, Colaba. se você estiver assistindo Pelo amor aí, de Deus. fala, né? Socorro. Misericórdia. Misericórdia, fala pra caramba. Mas então, só dando uma pinceladinha. Ele tinha feito a cirurgia, assim, já deu 1 ano, só que ele não tinha contado uma informação, que aquele câncer era maligno, entendeu? E aí, sem essa informação, porque assim, câncer benigno a gente consegue tratar, consegue voltar ao que era antes, só que o maligno ele volta depois com muita força. E ele retraiu muito isso. E eu acho que é muito pela fé também que ele tinha em Deus, sabe? E isso continua até o final da vida dele, entendeu, Joab? E a gente vai chegar nessa parte aí. Depois, Eu vou colocar ficar aqui. dando spoiler aí, Dando gente, spoiler. pelo amor de Eu Deus. vou colocar aqui. Desculpa. Pessoal, Meu Deus do vou céu, colocar pra gente. central aqui. Pessoal, eu queria falar sobre a live de ontem, que não aconteceu devido às fortes chuvas que aconteceu aqui em Caieiras. Franco da Rocha ficou tudo inundado aí, né? E queria também aqui parabenizar ao nosso prefeito Gilmar Lagoinha e a Parabéns. prefeitura de Caieiras. Não é por demagogia não, gente, mas o que foi feito, o que é feito é para se falar e foi em prol da sociedade, né? Saiu até reportagem na Globo lá, que no Bom Dia Brasil, parabenizando o prefeito, não é por menos. Eu acho que a gente sofre muito com essas alagações que tem na região de Caieiras, Sim. mas a prontidão a qual o prefeito fez na madrugada para que tudo, porque ali é um caos, o trânsito, a lama, tudo gera para as pessoas que vão trabalhar e tal, mas a eficiência, a eficácia, a prontidão de sanar todo esse desastre que aconteceu ontem foi muito rápido, foi muito certeira da parte do prefeito. Então, um abraço para o prefeito Lagoinha aí, parabéns aí, tá? Parabéns. Por ser um prefeito totalmente à frente da sua população e Isso é trabalhando importante. muito. Um abraço, Lagoinha. E aí, galera, vamos voltar aqui? Bora. Agora voltar para falar, né, que o Paulo tá no meu ouvido aqui, ó. A gente tem um ponto aqui, ó. O Paulo aqui, ele fala cada Paulo coisa fica que se vocês Meu, ouvissem. meu Deus do céu. Que bom que a gente não tá Fala ouvindo. aí. Olha lá, ele apareceu aqui, ó. São Paulo. Bom, galera, vamos lá. Ai. Passam 2 anos e aí o seu pai, ele recebe o diagnóstico, né? Acho que teve pessoas que estiveram ao lado dele, assim, que estiveram com ele o tempo todo. A gente que trabalhava no gabinete com ele, a gente era parte da família, porque o Eudes era pai. A paternidade é um nome que se define para o Eudes. Não era pai seu, era pai da Jamires, era pai meu, era pai do Mineiro, pai do Sandro, pai de outras pessoas que trabalhavam com ele. Nunca conseguiu dizer não. A generosidade que ele tinha com as pessoas era grande demais. Se eu saía com ele, tio, o almoço hoje é meu. Ah, não, o almoço, vamos almoçar, vamos comer. E era uma coisa simples que via de coração. Então ele adotou. Ele não tinha amigos que trabalhavam com ele, nem existiam as pessoas que trabalhavam, os colaboradores. Existiam filhos. E todos os família. respeitavam. Todos o amavam de uma forma como se ele fosse da família realmente. Eu tenho isso com meu irmão, o respeito que o meu irmão mineiro tinha por ele como um pai, e o respeito que eu tinha também, por eu não ter mais um pai, mas eu peguei Eudes por coração como um pai. Então, assim, eu não estava com ele quando ele recebeu o diagnóstico do câncer, mas eu acho que para vocês aí foi um abalo muito forte. De repente, um homem tão saudável, um homem que estava sempre ali para frente, não tinha uma gripe que deixava a pandemia, ele tirou de letra. Eu sei que ele foi teimoso na pandemia, que a máscara para ele era uma coisa, tinha que estar em cima, Preocupação. mas aquela força, aquela energia que vinha dentro dele, quem era aquele vírus para abalar ele? Não era ninguém. Ele tinha Deus, ele tinha fé, ele tinha família, ele tinha amigos, ele tinha o seu sustento de estar com as pessoas e aquilo lá o alimentava. Então, a pandemia para ele não foi uma coisa, não foi um obstáculo. Mas, infelizmente, a vida tem das suas
tem das suas peças e de repente ele recebe um diagnóstico de câncer. Como foi para vocês, filhos, receber isso aí de um homem tão aguerrido que de repente pega uma doença que acaba com a vida de pessoas, que é um terror e um pesadelo na vida das pessoas? Foi uma doideira. Foi uma porque assim, tipo, como eu disse, ele reprimia muitas coisas pra não mostrar preocupação pra gente. Então, como que eu descobri que foi mais uma descoberta, né, do que ele realmente falar? Eu tava estudando, eu tava lá em São Paulo estudando, aí a minha mãe liga, né? Ítalo, infelizmente o seu pai foi diagnosticado com câncer. Ele não chegou em mim, falou. Foi minha mãe que chegou e foi totalmente sincera, entende? Aí a gente já fica naquela preocupação. Só que uma coisa que eu acho muito diferente, eu não sei a Jamile vai falar daqui a pouco, mas que eu até o final ficava... Eu já li sobre isso, sabe? A pessoa fica... como que é que fala? Em negação, sabe? A pessoa fala, não, pô, ele é forte, meu pai, ele não tem, como você disse, não tem uma gripe que pega meu pai. A gente passou por uma Covid, como uma pandemia, como que a pandemia não pegou, não conseguiu pegar também, ele, né? Diabetes também. Meu pai era muito forte. E como um câncer vai derrubar ele? Eu fiquei pensando isso até o final, sabe? E até o final nessa negação, sabe? Não, meu pai vai conseguir vencer. Como foi a conversa deles com vocês? Então, na verdade, meu pai, como eu disse, ele não chegou em mim e falou. Quem chegou em mim foi minha mãe. Só que aí a gente sempre dando um suporte, né? Pode falar aí. Então, porque naquela época de pandemia, enfim, eu estava no meu primeiro ano, né, da faculdade. E, inclusive, eu faço direito, gente. Se vocês precisarem de uma advogada, eis-me aqui. Enfim. 2 advogados, tá? Que eu também faço direito. Então, aí ele bateu, né, lá na porta e ele falou assim, filha, eu preciso conversar com você, juntamente com a minha mãe, né, que ele entrou com a minha mãe. Aí ele falou sobre o câncer, que, enfim, aí eu falei, pai, faz aí de novo o exame, tenta aí de novo, porque como o Ítalo falou, a negação, né, e assim, não sei se o Ítalo ia falar isso depois, mas eu vou já aproveitar, deixa eu falar. O médico falou assim, chegou nele e falou, nossa, seu amigo foi um anjo, né? Porque ele, antes de descobrir o câncer, o amigo dele pediu, né, o exame da endoscopia. Aí ele conseguiu e pensou, eu vou fazer também, né? Porque já fazia um tempinho, né, que ele não tinha feito o exame. Aí ele fez... E foi nisso que ele descobriu. E o doutor até falou, o seu amigo foi realmente um anjo na sua vida. Porque se não fosse, fazer, né? Porque se não fosse por isso, ele não ia fazer. E Deus me livre, não sei se... o câncer já estava muito avançado. Eu não sei quanto tempo que teria, né? Foi através de endoscopia de rotina. Pois é. Que acusou que ele estava com câncer. E aí, quando descobriu que ele estava com câncer, esse câncer ele já tinha tomado conta do estômago dele todinho. E ele não sentia nada, a não ser alguns desconfortos. E o médico até falou, eu acho interessante isso, porque eu não sei da religião do pessoal que está assistindo, mas a minha religião é cristã. Então eu vejo muito Deus, porque até ele fazendo pro diagnóstico, ele estava bem, estava tranquilo. O médico até falou, não era para você estar assim. Não perdeu peso. Era para você peso. estar mais magra, era para você não estar tão bem, não tá andando direito, sabe? E na verdade meu pai estava bem, estava trabalhando pra caramba, estava lá com a força dele, entendeu? Então eu vejo muita mão de Deus nisso, porque até o final do diagnóstico ele conversava, ia, trabalhava pra caramba, entendeu? Pode continuar. Não, é isso mesmo. Tá. Então veio ele soube do diagnóstico de câncer e veio a questão dele operar. Isso. Que era uma saída que tinha para retirada. Vocês sabiam, família, vocês dois, sabiam que era maligno o câncer? Ele não queria esse peso para a família. Eu sentia, como eu conheci, que ele sempre segurava para ele mesmo, para não passar. Isso aí eu sei que ele segurava muita coisa para poder falar, não, eu tô aqui. Para todo mundo ele fazia isso. Então, quando acontece isso, dele fazer a cirurgia, como foi para vocês?
Eu acho que foi um momento de muita tensão, afinal foram Foi horas uma e horas. preocupação. Eu vou falar, depois você fala. Porque, assim, essa cirurgia, querendo ou não, toda cirurgia é de risco, né? Toda. Se o médico pegar uma coisa que não é pra pegar, tirar alguma coisa que não é pra tirar, é de risco, né? E a gente entrou no quarto lá, que ele estava, né, se preparando, estava em jejum, enfim. E tinha uma pessoa que ia fazer a mesma cirurgia, só que o caso dele era um pouquinho pior. E aí eu fiquei assim, meu Deus, socorro. Né? Porque você ficar naquilo. Foi o quê? 12 horas de cirurgia, mais ou menos. Aí pensa, vai assim, cortar você. E você pensa, meu, e se não der certo? Ele vai, outra coisa né? é que meu pai também nunca ficou tanto tempo longe da gente. Isso. Então a gente também. É tanto o sentimento de angústia por conta da cirurgia e também Sim. o sentimento de angústia porque ele estava longe da gente, entendeu? Porque ele foi fazer lá no Hospital São Paulo. Então era essa angústia. E agora a gente tá aqui sem nosso pai. Porque assim, meu pai tinha um costume muito legal. E é nos pequenos detalhes que a gente percebe. De fazer o café todos os dias de manhã. Tirar o lixo de casa. Ele acordava às 5 horas da manhã e isso era o máximo, porque ele não conseguia ficar mais tempo. Ele ficava acordava às 5 horas da manhã antes da gente e já fazia café, já tirava lixo. E a gente sente essa falta, sabe, Joab? Até hoje, porque, meu, você ter esse sentimento de carinho, sabe? As pessoas sentem isso. Como é hoje levantar, acordar às 5 horas da manhã assustado e não ter seu pai mais? Ai, então, menino, Eu acho que o luto é pra vida toda. Pra vida porque toda. não foi um cachorro que você perdeu, não foi qualquer pessoa, foi seu pai, né? O seu pai que você pensa... Meu, de verdade, quando eu era menor, não sei que meu tamanho me ajuda tanto, né? Você é baixinho, viu, Mas, gente? tipo assim, eu pedia pra Deus e eu pensava, meu, Deus, por favor, só, tipo, leva, assim, meus pais, né? Quando for a hora, assim, do arrebatamento, né? Porque esse sentimento de perca é muito grande. O sentimento Então, assim, e de verdade, eu achei que eu ia estar pior. Eu achei que o Ítalo, minha mãe, enfim, ia estar pior. Só que as orações, né, que a gente recebeu, os pensamentos positivos, enfim, foram tão grandes, né, que deu que ele era muito querido, né? Isso, então... levantou a gente, ergueu mesmo, né? E aí vem a questão, ele fez a cirurgia, ele conseguiu sair bem da cirurgia. Pô, tal. ele viveu mais um ano. Com 15 dias, um mês, falou que ele já estava querendo. É que na verdade, recuperou Joab, rápido. eu vou ser bem sincero, ele podia pedir afastamento. Ele podia pedir licença porque ele não estava em um estado legal. Só que foi o que você disse, que o sentimento de ajudar as pessoas era um objetivo, Era a maior. meta dele era maior, entendeu? Era um propósito de vida. E propósito de vida te ajuda e te dá combustível para chegar a realizações naquilo que você quer, entendeu? Como eu falei, ninguém conseguia perceber por que o seu pai, mesmo doente, que aí sim eu entro na vida dele, quando ele começa a sentir os sintomas que ele começa a emagrecer, eu entro na vida dele, eu começo a participar do dia a dia dele, quando ele já perde o reflexo de não dirigir, eu que começo a dirigir para ele, para ir para as sessões, para ir para outros lugares, e aí toda a equipe dele fica muito preocupada, todo mundo tratando ele como se fosse ali uma criança, mas ele querendo, sabe, falar não, brigando com todo mundo. E eu não conseguia entender o porquê, mas eu vejo que realmente o sentido da vida é fazer aquilo que nos mantém vivo e combustível. Se fechasse, aquilo lá tem que tornar um combustível para a nossa vida. E a partir do momento que se colocasse ele longe daquilo, aí sim ele não viveria. Acho que depois de uma semana mais ou menos, ele já começou a Nossa. trabalhar de novo. Menos de 2 Ele semanas. já estava no celular, porque assim, muito do trabalho dele era envolvido com rede social, o WhatsApp. Então ele até lá no hospital trabalha, sabe? É algo que a gente não entende. Eu não entendia na hora, eu não entendia na época. Mas depois que eu fui parar pra refletir, sabe? Esse era o ele blindava muito vocês de não passar pra vocês o que ele sentia, o que estava acontecendo com ele. Principalmente com a família, que eles queriam que vocês estivessem o tempo todo bem. Com a gente que trabalhava mais com ele, a gente sentia, mas mesmo assim ele queria blindar também um pouco mais e não tinha como.
uma vez ou outra ele soltava. Depois que ele sai da cirurgia, que ele se recupera, ele fica uns meses bem, um tempo bem. Depois ele volta a começar a perder peso. Gradativamente ele começa a perder peso, é aí que eu começo a trabalhar com ele. E de repente ele começa a ficar um pouco mais fraco. E aquela situação, o que ele vive ali, aí começa uma loucura para todo mundo. Sim. Foi quando a gente fala assim, começava a falar para ele, vamos se cuidar, ele falava não. Teve um dia no gabinete que uma das pessoas que trabalhava com ele estava passando pelo corredor, e ele chegou, ele passou pelo corredor assim, e aí uma das meninas que trabalhava com a gente começou a chorar. E eu fiquei assustado. Falei, o que foi que aconteceu? E ela virou pra mim assim e falou, então, o Eudes, ele tava andando, ele tropeçou ali e sentiu o meu bambo. E, eu nunca tinha visto o Eudes desse jeito, ele passou comigo, não conseguiu me reconhecer direito, já foi já nas semanas finais dele. E aí ela foi uma explosão, ela começou a chorar sem parar, e eu sem entender, e a preocupação, e eu fui lá imediatamente, Eudes, foi, mano? Não, Jacobaldo, não, é nada, é porque eu não comi direito hoje, é para eu ter comido, não comi, é minha diabetes, eu preciso chupar um doce, ele sempre colocava alguma coisa para não falar que ele estava sentindo as coisas, entendeu? Sim. A gente tentava de todas as formas, mas um homem muito teimoso, aguerrido com aquela coisa. Demais. E ele não queria de forma nenhuma que as pessoas entendessem que ele estava fraco e não queria passar para a gente nenhum momento de fraqueza. Isso se chama liderança. A liderança é assim. Ou poucas pessoas nascem com espírito de liderança, eu acredito nisso. Teu pai tinha isso nato. Por que tinha nato? Porque o líder é aquele que influencia e desenvolve pessoas. Se nenhuma guerra o líder cai, todas as pessoas que estão atrás dele caem também. E ele falava, eu tenho muitas famílias que dependem de mim. Eu tenho muitas pessoas que dependem de mim. Ele tinha uma liderança, uma pujança com ele, tão ávida, que quando ele olhava para cima, mesmo com um olhar que não aguentava mais, ele falava, eu tenho pessoas por trás de mim, eu não vou deixar eu cair, eu não vou cair. Ele levantava a cabeça, uma vez ele estava meio bambo, teimoso, como sempre, falei, deixa eu te acompanhar. Ele, não, eu vou sozinho. Ele queria mostrar, porque um líder faz isso. Isso fica de experiência para a vida, para muitas pessoas. O líder, ele jamais deixa a sua equipe desmotivada, ele jamais deixa a sua equipe cair, ele jamais mostra fraqueza, por mais que esteja fraco. Eu não entendia. Hoje, eu entendo. Eu entendo, e isso é uma aula que nenhuma faculdade do mundo vai ensinar para vocês. Isso é um espírito que nenhuma faculdade, nenhum estudo vai mostrar. E seu pai, ele me deixou muito aprendizado, tanto para mim, tanto para as pessoas. O Sandro fala até hoje que aprendeu muito com ter essa liderança, de como comandar as pessoas, uma equipe, todas as pessoas, e permanecer forte, para que ele esteja ali como uma rocha. E a fé também o ajudava muito, demais. Agora, vamos falar aqueles momentos últimos ali que a gente viveu na última semana. Ele foi internado e de repente ficou uma loucura para a gente. A gente passou durante uma semana e meia dentro do gabinete ali, sofrendo aos poucos ali. Como foi para vocês passar por tudo aquilo ali, que foi o momento mais difícil, eu acho? É tenso porque ele ficou uma semana, né? Uma semana internado e foi questão de dias. Porque ele estava, tipo assim, consideravelmente bem, normal, naquela medida do possível, só que aí cada dia ele foi piorando, entendeu? Então a cada dia que a gente via meu pai, ele já estava diferente. Tanto é que a Jamile também estava ela presenciou os últimos expirar do meu pai. E na hora que eu vi ele daquele jeito, que eu vi ele também no penúltimo dia, né, que a médica chegou na gente, eu disse, a gente fica negacionista, a gente fala, não, pô, ele é forte, ele vai passar por isso. Aí a médica chegou em mim e olhou no meu olho e disse, seu pai tá morrendo, e aí? Como vai ser daqui pra frente? Aí a gente começou a chorar, porque eu esperava o melhor do meu pai. É claro que agora ele tá em um lugar bem melhor, eu creio nisso, porque de todo o homem que ele foi, ele deve estar em um lugar bem melhor, olhando pela gente. Mas na hora a gente
o nosso mundo cai. Porque, pô, meu pai, ele era presente, ele era o meu pai, ele tava lá comigo toda hora, entendeu? E não ter mais essa presença, sabe? Não que eu não sinta meu pai, eu ainda sinto, até hoje. Só que não senti que aquela presença física tava indo, entendeu? Foi uma questão muito sensível. Foi algo que, tipo assim, me despertou. Falou, Ítalo, seu pai tá falecendo. E agora, o que você vai fazer? Qual que é o seu posicionamento, entendeu? E essa entra a pergunta. De repente, você é jovem, você tem 21 anos, né? 21 anos. De repente, seu pai falece, morre deixando um legado, uma vida. Não foi só uma família, só deixou um legado de um vereador, deixando amigos, pessoas, famílias que dependiam também. De repente. E assim, e você, como vamos se dizer que você pega a ideia do filho mais velho, tendo toda essa responsabilidade. Não, mas eu sou mais velho. Ele não é, não. Apesar 2 minutos não quer dizer mas eu sou mais nada. velho, viu, Claro que galera? Pega essa responsabilidade Eu, com hein? 21 anos de pegar uma frente, pegar uma responsabilidade, pegar um trajeto, um trabalho, uma coisa dele e segurar tudo nas costas sozinho, sendo que você jamais esperava por isso, justamente na idade em que você estava em ascensão na sua vida. Eu acho que depois dos 20, 21 anos, depois dos 19, 20, 21 anos, você começa a ir para a fase adulta, é uma fase que você começa a amadurecer. Outra etapa da vida. E é outra etapa da vida, e de repente você pula essa etapa e pega toda a responsabilidade de ser um líder da sua família e também de estar à frente de muitos amigos, de muitas pessoas que amavam seu pai, que gostavam dele, para poder estar acolhendo todas e conversando com elas e dando um suporte. De repente o mundo caiu todo nas suas costas. Como você encarou isso aí? Eu acho que assim, o que me deu realmente força foi saber quem era o meu pai. Porque eu sabia quem era o meu pai. Ele era uma pessoa, tipo assim, viu dificuldade naquilo, não olha a dificuldade, mas olha a solução. Então, esse exemplo, eu falo que assim, a minha faculdade começou desde do meu ser pequenininho até hoje. E com meu pai foi uma faculdade, porque ele me ensinou coisas que eu não aprenderia pelo resto da minha vida, sabe? Não aprenderia com qualquer pessoa. Ele me ensinou que, assim, eu até falei também no texto, né, que, tipo assim, você tá começando a vida adulta, aí você tá meio assim com o que você quer pra sua profissão, sua faculdade. Aí eu lembro que eu tava no carro, eu já tentei várias coisas também pra entrar na faculdade, tava estudando pra caramba. Aí eu disse, pai, e se não der certo? E se não, eu não consegui o meu objetivo? Ele disse... Eu tava chorando na hora, porque é muito sentimento que envolve, né? Ser um adolescente com 18 anos e você já ir pra fase adulta. Aí eu lembro que ele chegou e disse, ei, erga sua cabeça, porque não vai ser outra pessoa que vai fazer você chegar nos seus objetivos a não ser você. E chorando você não chega a lugar nenhum. Aquilo me marcou e eu sigo falando isso até os dias de hoje, porque foi muito importante para mim, sabe? Eu, como uma pessoa, como um homem também, que ele já tinha me instruído desde pequenininho. Então, pegar essa responsabilidade, ter essa responsabilidade, porque meu pai era uma pessoa muito grande. Aí lá no velório, um montão de gente, você vai continuar o legado do seu pai, você vai continuar o que ele estava fazendo. Aí eu, meu Deus, mas meu pai era uma pessoa muito grande. E agora, será que eu aguento essa responsabilidade? Aí eu lembrei dessa frase que ele falou, ei filho, siga em frente, você consegue fazer, se você pegar para si aquilo que é já separado para você, você consegue fazer, mas com foco e com objetivo, entendeu? Então é isso que eu sigo, Joab. É nessa frase que eu sigo, sabe? Siga em frente. E isso que me dá mais força. Porque
continuar um legado, continuar algo que meu pai estava fazendo, pra mim é emocionante. É muito emocionante, porque é meu pai que estava fazendo e eu vou honrar isso até o final, entendeu? Pô, é meu pai que estava toda hora lá à noite, passava a madrugada planejando as coisas para a cidade também, passava a madrugada em claro, porque alguém estava precisando da ajuda dele, sabe? E essa força que eu quero passar também, eu quero passar para as outras pessoas. O tempo. Pô, a gente falou sobre o tempo no começo e eu falei sobre isso, como seu pai usava o tempo para fazer aquilo que gostava, que amava e que ele achava que era certo, que na intuição dele era certo, mas que fazia bem para as pessoas, independente de qualquer coisa. Seu pai nunca separou ninguém de ninguém. Nunca. Nunca separou ninguém de ninguém, de classe social, nem de religião, nem de cor, nem de nada. Nunca fez essa distinção. Todas as pessoas para ele eram igual. Todas as pessoas eram iguais. Todos os abraços para ele eram os mesmos. Eram os mesmos. E ajuda também, né? Quem tiver assistido a gente e quem o conheceu pessoalmente sabe. A família tá aqui também, peso. Sabe. A Érica, o Sandro também está sabe, o Sandro mais do que nunca. O a tia Sandro. Marta. Ô Sandro, eu queria falar pra você como tá sendo difícil pra mim conversar com o do Eudes aqui sem me emocionar. E eu falo pra você que cada vez é engolindo, viu? Não é difícil, não. Eu me preparei muito, mas tá sendo difícil, mas tudo certo. Porque seu pai me arremeteu a muitas coisas que eu vivi no passado com meu pai também. Então, quando ele passa por aquele momento difícil, eu trago tudo. Isso aí me abalou bastante. De volta, assim. Né? Porque você sabe, mas e você também viveu pouco a gente foi no não hospital foi tanto, né? Só que você já sentiu a essência dele, já sentiu muito quem forte, era ele. Muito forte. A gente foi no hospital junto, a gente dormiu a noite lá com ele. Lembra? Eu lembro. A gente passou lá, que eu tava com o telefone lá, eu não consegui dormir, ficava lá, ele, Cotobaldo, tem como você trazer um suquinho pra mim? Gente. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou levar. Aí eu levei o suco pra ele, aí eu fiquei lá, se você precisar de alguma coisa, você me fala. Aí ele falou assim, Cotobaldo, tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tem como você fazer? Fala pra mulher fazer um pão com hambúrguer pra mim, mas você não coloca nada não. Só faz o pão e coloca o hambúrguer e uma fatia de tomate, tá bom? Eu falo, tá bom. Bem simples, né? Agora, olha o detalhe da coisa. Ele pegou, ele tava meio... Dali lá, beijão. Ele tava meio abatido. Aí ele falou assim, Cotobaldo, quanto que deu? Eu falei, Eudes, não se preocupa com isso. Eu trabalho pra você, porque você tá se preocupando tanto em me dar o dinheiro pra pagar o lanche? Eu tenho, calma. Olha a preocupação. Então, como não era um pai para todo mundo? As pessoas que conheceram Eudes, como era? Porque o jeito que ele tratava os filhos dele, as pessoas que estavam próximas com ele, e naquela época eu estava aprendendo a dirigir ainda. Tava aprendendo? Eu tava aprendendo mentira! Que legal! Mas até que você dirigiu bem. Eu tava aprendendo a dirigir, né? Nunca tinha ido pra São Paulo sozinho. E de repente gente. Tava uma loucura toda. E eu falei, eu vou com ele e tal. O pessoal tava meio... Aí quando eu voltei com ele falou assim, ô Cotobaldo, você tá dirigindo até bem, tá? Você deu umas arranhadas ali e tal. Deu umas arranhadas. E eu com medo, eu tava morrendo de medo. Eu morrendo de medo, sabe por quê? O pessoal tava com medo porque eu tava carregando um vereador ali. A responsabilidade tava... Eu falei, gente, eu tô carregando um vereador e o filho do vereador. Socorro. E olha a responsabilidade. Eu aqui na Marginal Pinheiros, peguei a Castelo Branco. Eita. Peguei nunca tinha pegado a Castelo Branco, foi a primeira vez que eu tinha pegado uma rodovia Castelo Branco, não tinha experiência, mas assim, o sentimento era tão forte pro seu pai, a energia dele era tão boa, de ajudar, de estar com ele, de querer. Eu acho que centenas de pessoas, milhares de pessoas que amam o Eudes, fariam qualquer coisa para poder ajudar. Para poder fazer o que eu estava fazendo. E eu estava tendo aquela honra. Oh, meu Deus, eu estava tendo aquela honra de estar com ele, de ajudar. Porque estar com o Eudes Meira, gente, para as pessoas que não foram próximas a ele, foi uma honra. Foi uma escola, foi um aprendizado. Foi uma coisa que escola nenhuma vai te ensinar. Aprender a ser humano é uma coisa que é difícil para as pessoas. Ser humano é difícil para a pessoa. Humano que eu falo na questão assim, de ser uma pessoa empática. E teu pai ensinava isso pra gente. Ensinava, claro, da forma dele, o jeito dele, Sim. o abraço, a forma de cumprimentar. Meu amigo Eudes, meu amigo Joinha.
Ele Ai, brincava gente. com as crianças e apertava na bochecha. Eu falei, você vai, não pode ser assim, não. Vai, jovem. Cotobaldo, eu Ele gosto tanto. gostava muito Gostava. Cotobaldo, eu gosto tanto das crianças, Gostava. Cotobaldo. Eu me divirto Gostava. bastante. Eu falo, mas você pode abraçar uma criança. Você pega uma adulto, não, é criança. Não, você me Principalmente trouxe uma memória muito engraçada, meu pai. É rapidinho. Teve uma vez que a gente tava lá no Hop Hari, a gente já era Nossa. pequenininho. Aí era um negócio 3D, né? Onde a gente mexia na cadeira. E eu era pequenininho. Então, assim, eu não conseguia segurar direito na cadeira. Aí o pessoal tava com a minha tia, meu tio. Aí o pessoal, eu disse, segura seu filho. Só que ele tava com tanto medo também, que ele disse, ele se vira sozinho. Porque ele também estava com medo, sabe? Mas aí, Foi meu, engraçado. é essas pérolas, sabe? Que a gente leva até o final. Porque, meu, é tanta coisa que a gente dá muita risada. É. Meu pai dá uma... Meu Não, pai era muito ele engraçado. dava muito gafe, né? Que fala, tipo assim, teve... Ai, meu Deus do céu, tem dois. A gente foi num salão de cabeleireiro, aí ele colocou assim a mão na barriga da mulher e falou, Ai, Jesus. tá de quantos meses? E a pra mulher quê? A mulher falou, não tá como grávida." assim eu não tô grávida? Gente, Aí eu falei assim, pai, vamos sair daqui logo, pelo amor de Deus. Não, e como ele confundiu. Senão a gente vai ele apanhar confundiu que aqui. o bebê era Na menina, farmácia, ele falou que na era, que era farmácia. menino. Aí ele já ficou todo sem graça, né? Aham. Nossa, me perdoa. Foi me muito perdoa. engraçado, gente. Não, Nessas gafes essas aí, gafes do pelo meu pai amor que a de Deus. gente dá risada. entendeu? Gente, era muita história, né? Ô, pessoal, eu vou falar aqui de uma coisa importante. Ô, Paulinho, Opa, ali. pô, joga pra gente aí o nosso patrocínio aí. Olha ele falando aí. Vai dar um tempo. Ah, beleza, então. Meu Então eu vou Deus. segurar um pouco aí já, enquanto vocês colocam. A gente pode dar um beijo? Pode mandar um beijo. Vamos mandar um beijo pro pessoal aqui. Da Lila, né? Da Lila, beijão. A Bia Beijo. também, meu amor da minha Bia vida. maravilhosa. Tia Marta também está aqui assistindo a Marta. gente. O Giovana. Murilo, né? O Oi, Murilo. gente, não. Murilo! Tamo junto. Esse é Da ótimo nossa fotógrafo. equipe aí. Jamile também. Jamile Eu. Ney. Não é eu? Não, Tá. você não, é outra Oi. Jamile. Michel também tá aqui assistindo a gente. Michel. A Gabi, beijão, te amo. A Cícera também tá aqui assistindo a gente. Cícera Paulinho, maravilhosa. Amanda também. Tia Zilda, beijão. Tia advogada também. Érica também, do Sandro. Que Deus abençoe, gente. Continue aí com a gente que ele vai fazer uma Bora, pergunta no gente. final, né? Ô, Né, Érica. Jacobaldo. Ah, sim. Um beijo pra Érica, pra Marta, pro Murilo, pro Sandro. Obrigado, viu, Sandro? Você sabe que não tá sendo fácil, né? Segurar o choro aqui, viu? Eita. Ah, eu não pois nem tô E no- com esse vídeo maravilhoso, Eu gente. tô segurando pelo um amor de choro Deus. aqui mais do que tudo. Você sabe com o que a gente passou, né, Sandro? A gente passou muita coisa junto e Só as pessoas que experiência. estavam muito próximo dele passou muita coisa que só a gente sabe, mas a gente segura pra poder a emoção tomar conta. Falar um Mas a lágrima né, sai de vez em senão- quando aqui. Vai colocar daqui a pouco aí? Ô, Paulinho, já pode falar? Paulinho. Ah, beleza então. Gente, eu vou falar uma coisa bacana aqui, é que a Drive Music Studio. Você quer produzir sua música, quer produzir seu EP. Antigamente era CD, mas agora é EP, LP. E quer gravar sua vinheta, quer gravar seu jingle aí futuramente. Pode vir aqui na Drive Music Studio, você tem toda a estrutura aí, falar com o Paulinho e com o Jean, que é conhecido popularmente como Fuinha, e Paulinho, conhecido popularmente como Paulette. Pode vir aqui falar com o pessoal aqui, tá bom? Então a Drive Music Studio grava suas músicas, grava seu CD, grava sua vinheta. E tem aula de música também, viu? O Jean, ele é professor de música, dá aula de teclado. Jean toca muito. Violão, sim, hein? violão também. Violero. Um pouquinho de Qualquer que guitarra fala, também. violero. Então, você que quer fazer umas aulas de violão, aula de teclado, quer produzir o seu EP aí, sua música autoral ou mesmo sendo de outro artista, você pode vir aqui falar na Drive Music Studio aqui que você vai estar em casa, beleza? Manda um alô pro pessoal aqui. Drive. Ah, faz videoclipe também, Calma, né? calma. Drive o quê? Drive Music Studio. Venha! venha. Caramba, é isso. Melhor Drive lugar. Music Studio, gravação de clipe também. A gente grava uns clipezinhos também bacana. E se você quiser aqui alugar o espaço do podcast também aqui, Estrutura tá. a também gente ótima. Sinta à vontade. tá meio lotado aqui pra alugar, mas a gente consegue uma vaguinha pra você aqui, que a estrutura aqui é. É ótima. Aqui, ó, o meu diretor tá falando, fotografia eu faço, mas eu tô fazendo um pouco, viu? Esse podcast aqui tá me tomando um tempo, menino, que você nem imagina, viu, rapaz? Tá ficando Pra- cansado. Pra produzir já, a galera viu? aqui.
Pra produzir a galera aqui não é fácil. É. Bom, vou fazer uma pergunta pra você aqui. Fechou. Ai, meu Deus. Quem meu é? Deus, meu Deus, meu Deus. Socorro. Quem é o Ítalo Eudes Filho? Eita. Eita. Que pergunta polêmica. Eita. Então, eu sou... Prazer. Primeiramente, meu nome é Ítalo Vieira Santana Meira. Eu sou filho do finado pastor vereador Eudes. Tenho 21 anos. 20, na verdade. Faço 20 21. anos. Sou gêmeo daqui. Gente, eu quero presente. Chata pra caramba. Tô Você me brincando, respeita, gente. menino. Muito Eu, legal. hein? Te peguei no Parceira. colo. Tô brincando. Também sou estudante de Direito. Eu acho que nesse meio eu me encontrei muito, porque o direito pra mim é o que dá seguimento e o que tá muito presente nas nossas vidas também. Então é isso que me motiva também o direito. Atuo no direito também. Hoje eu trabalho lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos, tanto é que eu vou mandar um beijão pro meu chefe, doutor Felipe. Felipão, meu, maravilhoso, hein? E valeu, eu que puxei Felipão. ele pro direito, viu? Porque ele ia fazer medicina. Isso, ia Nada fazer a ver. medicina, mas aí agora eu já tô nesse embasamento do direito, o doutor Bota também, brigadão. E eu sou concursado, eu entrei na prefeitura no ano passado, tanto é que meu pai foi um dos meus apoiadores para estar fazendo o concurso, para me especializar também na faculdade que eu tanto sonhava em estudar também. Ele tem um pouquinho dessa ajuda E também. falando do seu pai, ele sempre falava muito bem de você. Olha só. E você tem os seus legal. méritos. Uhum. Uma coisa muito importante para as pessoas saberem. É assim, ser filho de vereador, claro que seu pai pôde dar uma estrutura para vocês um pouco melhor do que ele teve, porque ele lutou para isso, ele trabalhou para isso, e todo pai, como eu sou pai, também gostaria muito de dar estrutura para minha família e para minhas filhas. Para ser alguém na vida, qual é a família? Qual é o pai que não quer isso aí, não é verdade? E seu pai, realmente, ele teve essa condição porque ele lutou na vida dele. Veio de família pobre, do nada, e conseguiu estar para poder dar para os filhos o melhor, que é o que toda família, todo pai ou mãe quer dar para o filho. E você chegou nesse estado aí, e você foi por seu mérito, porque ele falava que você estudava muito, e para quem não sabe, Caramba. para quem não sabe, gente, o Ítalo, ele tudo que ele faz, ele tira 10. Ele estuda, ele é muito inteligente. Uhum. Isso é uma verdade. Uhum. Isso é um fato. Uhum. Então, assim, uma vez a mãe dele me falou assim, ele é muito... Tudo que ele quer, vê um pouquinho do pai, né? Tudo que ele quer, ele consegue através dos estudos, Meu porque pai ele se foi um esforça. exemplaço. E o Eudes, ele queria muito isso aí, era o sonho dele. Quem não quer ter um filho doutor? Pois é. Quem não quer ter uma filha doutora? Esse daqui passou na ETEC, estudou menos de uma semana. E então, passou. E ele passou... E passou. Só pra você ter ideia, um pouquinho das suas notas acadêmicas aí, pra você chegar a ter o concurso, como foi? 0, 0. Então, foi assim. Na verdade, a minha história do concurso foi muito engraçada, porque eu comecei assim, não querendo nada, entendeu? Tipo, vou fazer a prova, tranquilo. Só que aí eu via que aquilo tava dando resultado, entendeu? Tanto é que a prova do concurso de Caieiras foi minha terceira prova. Os dois... Na ETEC você tirou quanto? Então, na ETEC se eu não me engano, nossa, faz um pouquinho de tempo, mas de uns 50 mais ou menos, eu já tinha acertado, tipo, uns 40, 35 mais ou menos. Fiquei nessa média, sabe? Qual foi outra prova Aí que você depois fez? foi de concurso, que eu estudei na ETEC de Caieiras, fiz administração, e aí eu comecei a estudar para vestibular. Tanto é que eu tô na minha faculdade que eu tanto almejava por conta também desse vestibular que eu tava estudando pra caramba, Como foi a sua entendeu? nota pra poder Meu, passar no vestibular? foi engraçado porque também estudei pra caramba com o auxílio do meu pai. Meu pai me ajudava muito, incentivando, sabe? Porque foram muitos nãos. Eu vou ser bem sincero. Os nãos a gente sempre teve. Só que assim, enquanto os nãos estavam vindo, o sim também apareceu. E nesse sim, e eu via muito o meu pai como isso. Porque, tipo, na política, ele tentando todas as vezes, Tantos nãos, né? tantos nãos que ele recebia pra agora receber um sim. Então, por que eu vou desistir? Quem sou eu pra desistir na fila do pão, entendeu? Porque como exemplo dele, com a história dele,
trouxe também para a história da minha vida profissional. Tenta que você consegue. Uma hora você tentando e atingindo aquele objetivo, você consegue atingir a sua meta, sabe? E isso foi um exemplo. É isso que é o legado do meu pai. O legado do meu pai não é política. O legado do meu pai é isso, é essa essência, é esse querer fazer, sabe? Esse querer estar junto. Então a gente passou também isso para a faculdade, porque eu recebi, sim, uns nãos, mas também veio sim. Eu consegui ficar na classificação de 7º lugar na faculdade, tanto é que eu até consegui a bolsa, entendeu? Graças a Deus, então tô lá estudando também na minha faculdade, onde eu queria muito. Também um concurso que eu tentei acho que 3 vezes de concurso. Os 2 eu fui habilitado, mas o concurso de Caieiras que eu tomei posse. Então agora eu também tô estudando, tô trabalhando por conta também do meu pai, do incentivo dele, sabe? E isso tudo, é claro, é mérito meu, mas também é mérito do meu pai, porque ele deixou como exemplo, entendeu? Sempre aceitar o não Pois e é. aceitar o não como uma forma de obstáculo para poder atingir o sim. Porque o não sempre tem, né? Sempre, O tempo nossa, todo. é E por mais que você seja feito de vereador, as coisas não foram tão fáceis para Não. você. Para chegar Tanto no objetivo que você queria. Como não é fácil para Tanto é ninguém. que as pessoas achavam que, por exemplo, filho de vereador, não, por a aí. vida já é mais fácil, a vida já é mais tranquila. Mas na verdade é que meu pai, ele nunca deixou fácil pra gente saber e realmente dar valor àquilo. Porque ele sempre falava que tudo que vem fácil, a gente não consegue agarrar. E a gente acaba Não dando livrando valor, fácil né? e não dando valor àquilo, sabe? Então tudo que vem em nosso mérito, a gente agarrava com Sim. toda a vontade, entendeu? E sempre tendo o incentivo dele, a determinação Sempre. e o exemplo E dele. o exemplo dele que Sempre. fica. Nunca Que faltou. mais? Não. Isso aí é maravilhoso. E vai até o final das nossas vidas com Pois esse é. exemplo, entendeu? Eu queria falar para você o seguinte: a vida, ela é muito. Não que seja engraçada, mas a vida é uma coisa, é um círculo, é um mundo, ele tem seu ciclo. E esse ciclo, às vezes, é difícil para a gente aceitar. Eu perdi meu pai também, quando eu era muito novo, 23 anos, assim como você perdeu quando você tinha seus 20 anos. E é da natureza humana que os pais irem primeiro do que os filhos. E a gente sente muito isso. Porque quando a gente é criança, a gente reza, né, a gente ora pro papai da gente e a mamãe da gente não morrer. Não, que é o que mais a gente teme. Ele falou O também. medo da criança é perder os pais e a mãe. E quando esses pais são pais que dão amor, dão carinho, dão ternura, dão atenção e dão exemplo dentro de casa. Um exemplo que eu falo é aquilo, não passar a mão na cabeça do filho. É mostrar para o filho sempre o que é certo, o que é errado. Qual é o caminho a ser seguido. As coisas não vêm fácil. As coisas não vêm fáceis. Tudo que você faz, você tem que ter uma Batalhar, trajetória. né? Tem que batalhar e tem que correr atrás. Isso. Eu acho que o Deus deixava isso muito Bem claro para vocês. Uhum. E explanava isso aí muito bem, porque para ele a vida não foi difícil, não foi fácil. A vida foi muito difícil. E ele sabia muito bem disso. E, assim, foi uma responsabilidade muito grande da sua parte quando o seu pai, que você recebeu quando seu pai faleceu. Ele feneceu, deixou isso tudo para você. A dor que nós passamos foi muito grande. Acho que foi uma das maiores que eu passei na minha vida. Olha só. Ter feito esse podcast aqui não foi fácil para mim. Muitas vezes eu me segurei e tal, a lágrima veio no olho. Como eu imaginava que não seria. Eu acho que se a gente se emociona muito aqui, a gente acaba perdendo o foco do podcast. Então, as pessoas podem ter visto a gente um pouquinho mais assim, mas foi a ideia para deixar o ambiente mais leve. A gente falou de coisas boas, a gente falou de coisas tristes, mas sempre tentando segurar para que, né, a gente não possa desabar aqui, porque eu chorei durante vários dias, assim como meu irmão chorou, assim como o Sandro, assim como as pessoas, assim como você chorou vários dias. Foi muito do nada, né? Foi muito do nada, foi muito doloroso, foi muito árduo. E hoje até hoje eu sinto. Eu falei pro Sandro que não tem um dia que eu levanto, às vezes, que eu não lembro do seu pai. Tem dias que eu vou ser bem sincero, é bem Exatamente. difícil. É muito difícil. E a gente viver cada minuto, viver cada segundo é tão sagrado, porque tudo pode ser o último abraço, tudo Verdade. pode ser o último beijo, tudo pode ser o último aperto de mão, tudo pode ser o último olhar, tudo pode ser o último tchau. Quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente vê a pessoa, a gente tem que aproveitar o máximo mesmo. Sim. Porque a gente acha que nossa vida é infinita. Uhum. Nós achamos que tudo é para sempre, porque está na natureza do ser humano viver.
nunca querer morrer. Tá na natureza do ser humano sempre querer ganhar, nunca perder. Tá na natureza do ser humano sempre querer crescer, nunca ficar pequeno. Essa é a regra da vida. Sim. E esse é o ciclo da vida. Mas quando a gente nos deparamos com o que a vida tem para dar para nós, que é a queda, e junto vem a morte, a gente cai junto com ela. E isso é muito difícil. E aquela pessoa que a gente não pôde dar o último abraço, o último beijo, o último adeus, a gente sofre por isso. E a pergunta que fica, Ítalo, se você tivesse uma oportunidade de 1 minuto para falar com seu pai, o que você falaria para ele? Eita. Essa é polêmica. Essa é a grande pergunta. Sim. Caramba, agora você me pegou porque... Porque na vida a gente faz o tempo perdido. E um dia eu falei aqui que o tempo nunca é perdido. Quando a gente está com as pessoas que a gente ama e quando a gente faz com aquilo que a gente gosta. Como a última vez a gente estava conversando aqui. Então, assim, eu não estive com meu pai quando ele morreu. Mas eu queria ter 30 segundos com ele para falar o quanto eu amava, o quanto eu admirava e o quanto ele foi um homem importante na minha vida para se tornar quem eu me tornei. E eu não tive essa oportunidade. E então eu vou perguntar para você e para Jamila e para os dois. Vou pegar 1 minuto. Nós temos 1 minuto aqui agora. 30 segundos para falar com seu pai. 30 segundos para você falar com seu pai, se você tivesse a oportunidade de dizer para ele, porque o tempo passa e o ciclo da vida não perdoa. E a gente quer sempre falar coisas bonitas para quem nós amamos. O que você falaria para seu pai? Eu falaria que ele descansasse, para ele ficar tranquilo, porque as pessoas que ele criou durante 20 anos, 21 agora, já estão formadas, já tem a essência, sabe, dele. Então, para ele ficar tranquilo, porque ele sim foi um exemplo, ele foi uma pessoa muito especial pra gente, uma pessoa que eu amei muito até o final da vida dele, tanto é que eu falei isso pra ele até o final. Sempre falava pra ele que ele era um exemplo. Então eu falaria, na verdade, pai, fica tranquilo. Tô cuidando aqui das meninas, minha irmã, minha mãe também. E pra descansar, pra ele ficar em paz, entendeu? Tanto é que foi isso que eu falei até poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas sabem que na hora a gente fica muito confuso, fica muito apreensivo. E aí no final da vida dele, quando a gente estava lá no leito, ele falou: filho, calma, te amo. E aquele eu te amo, Joab, foi tão sincero. Foi um te amo, tipo assim, tranquilo, fica em paz. Eu tô em paz, sabe? E é isso que me acalmou na hora, porque no penúltimo dia de vida dele, que a médica tinha falado que não tinha mais jeito, que eles infelizmente já estavam dopando ele para ele não sentir mais dor, ele falou: filho, eu te amo. E aquele eu te amo foi tipo assim: calma, fica tranquilo, eu tô em paz, eu tô em paz. Se eu tô em paz, fique em paz também, entendeu? E isso, assim, poucas pessoas sabem, mas naquele momento a gente fica muito apreensivo. E lá ele ter forças pra falar eu te amo, eu senti que aquilo... Por isso, enfim, eu vou deixar a Jamile falar, senão eu vou chorar. Fala aí, Jamile, fala aí, me ajuda. Eu queria ter tido a oportunidade de ter 30 segundos para falar com meu pai, para ele dizer que me amava, que gostava de mim, que eu respondia, mas não tive a oportunidade. Então vocês tiveram seus 30 segundos para falar para ele, você teve essa oportunidade, isso é muito interessante. Isso serve de aprendizagem para todo mundo. Ame quem é as pessoas que você ama, trate bem, faça o último... Beije todos os dias, abrace como se fosse o último dia, e isso sem demagogia. Isso parece ser tão clichê, mas as pessoas só entendem isso quando perdem. Quando perdem. Depois que perdem, não volta mais. Pois é. Agora, vamos lá, gente. Assim, como o Ítalo falou, eu estava lá com os últimos suspiros, né, dele, e foi difícil, porque eu via o olho dele todo amarelado. Ele estava gemendo de dor e tiveram que dopar ele.
Foi horrível, foi péssimo. E quando parou lá as máquinas, enfim, eu pensei, é isso, sabe? A ficha demorou muito para cair. Inclusive, eu tive que conversar com a psicóloga umas 2 horas, fiquei conversando com ela. E demorou para cair. Só que a grande questão foi como é que eu vou falar para minha família que ele faleceu. Eu não sei, eu não sabia como fazer. E eu só simplesmente falei, tipo, ele morreu, né? E não sei se eu fui muito direta demais, só que eu não sabia como contornar aquilo, sabe? E você perguntou o que você falaria pro seu pai. Há um tempinho atrás eu tive um sonho com ele, né? Dele... que ele meio que ressuscitou, né? Só que ele voltou para onde ele estava, no hospital, né? Com dor, sofrendo. Aí eu pensei, será que valeria realmente a pena? Sabe? Se ele continuasse mais com o sofrimento que ele estava, né? Então eu pensei, cara, eu não posso ser egoísta. Eu queria muito que ele estivesse aqui, muito, muito. Teve... A gente tentou, né? Mas é difícil segurar. É difícil. Porque o querer dele não era ficar difícil. em uma maca, não era ficar, por exemplo, em um leito. Uhum. O querer dele era ajudar mesmo. E quando ele não conseguia ajudar, aí que era o próprio sofrimento dele. Não fisicamente, mas aqui no coração, entendeu? Enfim, Você- eu de verdade, eu não tenho assim esse remorso, tipo, nossa, eu poderia ter abraçado mais, poderia ter falado te amo mais. Até você porque tava quando lá. ele ficou lá em casa, antes de ele ser internado, nossa, eu já fazia isso. Eu gente fazia muito, passava creme nos pés dele. Nossa, eu mimava muito A ele. gente Então, ama assim. muito, tipo assim, Então, toda assim- que ele era bem, baiano e tal, não teve um Baiano. exemplo assim de pai. Uhum. Só que a gente tinha tanto carinho por ele, sabe? A preocupação E, às vezes, enorme. Então- Muita preocupação com ele. Aí a gente cuidava sempre, até cuidou até o final da vida dele, sabe? E isso foi Esse muito carinho importante. ele teve, essa Isso foi muito atitude importante, né? de amor ele teve, entendeu? Então assim, eu fico muito feliz em saber, Jamile e Ítalo, que vocês cuidaram realmente do seu pai. Até os últimos momentos. O pai dele estava muito inchado antes dele morrer, você sabe, você passando Demais. creme, cuidando ali. Ele ficou feliz, ele partiu feliz, sabendo que deixou 2 filhos maravilhosos, muito bem educados, Legal. muito bem instruído, muito bem preparado para seguir a vida. Deixou uma família muito bem, porque ele trabalhou para isso durante a vida dele toda, e ele teve a sua realização. Eu sei que, Jamile, que com tudo que passou, vocês amadureceram mais, e vão Com amadurecer certeza. muito ainda. Eu me tornei um homem de verdade quando eu fui morar sozinho aos meus 19 anos. Fui pai de 2 filhas, mas quando meu pai morreu, com meus 23 anos, me amadureci muito mais também, porque me senti na responsabilidade também de estar à frente de uma família também, pois minhas irmãs eram todas pequenas e minha mãe ficou meio desamparada. Então eu ajudei todos os meus irmãos e também continuei na luta. E isso é muito importante. Isso amadurece você, Jamile, amadurece você, Ito. O torna um Amadurece. homem preparado para a vida. O teu pai te preparou em vida, mas também com a morte dele te deixou mais preparado ainda para seguir, porque a vida não é fácil. Não. E acordar de manhã sem ter a pessoa que você ama é difícil. Mas quando você sente ela ainda no peito, quando você a sente no peito ainda que ela está com você, isso é muito importante, que você se alimenta disso e vive. Teu pai está descansando, está com Deus, Descansando. está com os anjos e está muito feliz por ter deixado 2 filhos maravilhosos aqui para tomar conta da sua mãe, que foi uma companheira dele durante a vida toda, Guerreira. que foi guerreira do começo até o final. Quando ele casou com sua mãe, ele falou até que a morte o separe, e ficou até que a foi morte o isso. separou. Isso é muito importante também. E fruto disso tudo, legado disso tudo, vocês dois, que são 2 filhos maravilhosos, que vão seguir uma carreira imensa e que vai levar o nome do seu pai, como o nome do seu pai em toda Caieiras é conhecido, Isso mesmo. que vai ainda abranger e levar o nome do seu pai para a vida toda. Por quê? Porque o seu pai morre em carne, mas porém, na memória de todos, ele ainda está vivo.
e vai ficar para sempre vivo com o nome de um hospital, de uma UBS que vai estar no nome dele. OBS, a gente Vai conseguiu, dele. graças a Deus. Então, o nome dele que vai estar o ficar nome para dele, sempre. E o quanto eu viver ainda, eu, Mineiro, o Sandro, as pessoas que estiveram muito próximas dele, nunca irá esquecer os ensinamentos. E eu levo para a minha vida, tá? As dificuldades que eu sinto hoje, eu olho para o que seu pai passou e levo para minha vida. Então, parabéns para vocês dois. Queria muito agradecer de coração. Obrigado. Tentei Eu que segurar a agradeço. lágrima ao máximo. Tentei, pessoal. Tentei deixar o Não programa dá, mais não tem tranquilo, como. mais leve, para a gente não se emocionar tanto, Não mas tem não como. teve jeito, né? A gente acaba se emocionando. E isso aí faz parte do processo. Chorar também faz parte. Eu falei com o Sandro deve estar me ouvindo. Falei, o Sandro, lá a gente vai se emocionar. Ele falou, não, que chore. Se for para chorar, que chore. Se emocionar, se emociona, solta o choro. Mas a gente deixou mais leve, mais tranquilo, para a gente não se abater tanto e eu não perder a linha do raciocínio. Mas foi maravilhoso, foi um Foi prazer. ótimo. Muito obrigado. Tudo nosso. Muito obrigado. Obrigada. Junto aqui também, né, Com Ju? certeza. A gente vai estar sempre junto aí Sempre. nessa caminhada. Manda um beijo para as pessoas que te acompanharam. Eu vi aqui que o pastor Joel Barbosa está aqui com a gente. Oi! Valeu, pastor. Tamo Maravilhoso. junto, viu? Deus abençoe você, sua família grandemente também. Uma O bênção. Murilão. Murilo, gente, nossa, Murilo, seu fantástico. incrível. A De Kézia verdade. também, que é uma das pessoas Kézia que está com a gente maravilhosa. também na nossa equipe. Obrigado, Kézia, por estar presente. Tia Zilda. Enfim, são muitas pessoas queridas, sabe? São muitas pessoas que estão do nosso lado. E é esse legado que meu pai deixa. Essas pessoas com querer ajudar também, sabe? E é isso. É essa sensação e essa semente que meu pai plantou Isso em mesmo. cada coração, que a gente quer colher, vamos colher coisas boas também disso que ele deixou, entendeu? Então é isso, gente, obrigado pela audiência. Obrigada, Obrigado às pessoas gente. que estiveram com a gente aqui. Obrigada. Obrigado. Eu aprendi muito com esses dois hoje também. Vou ter um momento que muito tempo eu não tinha que eu não tinha vivido assim. Depois que seu pai morreu, eu não conversei com vocês tanto, igual a gente está conversando aqui agora, porque devido à correria. Sim. E a gente também ficou um pouco meio sentido, mas faz parte da vida. Queria agradecer a todos pela audiência de vocês, agradecer aí as pessoas que eu não pude falar, que eu não pude conversar, que eu não pude mandar um alô, é porque eu fico muito centralizado nas coisas aqui e acabo perdendo foco se eu ficar olhando no celular. Mandar um beijo pra minha esposa, pra minha mãe, que fica sempre assistindo a live aí, sempre tá apoiando. Valeu. E o podcast Caieiras vai ficando por aqui, agrecendo Vai. a todos vocês pela Valeu, audiência e agradecendo mais uma vez. E vocês bora dois. continuar o legado, né? E o legado Precisa continuar. Vamos continuar o legado aí. vai continuar por aí, né? isso. Paulinho, isso mesmo. obrigado. Paulinho, Ô, valeu, Paulinho, eu queria que ele desse Valeu, uma Paulinho, paulinha Hoje, aqui, ó. hoje o Paulinho não foi da zoeira, porque o programa foi mais assim, mas musical, esse menino aqui, eu Ele falo é. pra você, ele toca bateria, faz um monte Vai de coisa. cantar pra gente na Vai próxima, cantar, Vai por cantar. gentileza. Agradecer nosso diretor Jean, o Fuinha aí, que fica sempre aí no Maravilhoso. ouvido aqui falando que tem que nos orientando. Agradecer o Paulinho, que é uma pessoa que eu chamo ele de anjo, mas Anjo. não é um anjo, não. Não, para de falar de Paulinho, Tá mais anjo menino. caído, Coitado mas de vamos ver, Paulinho. Pessoal, Não vou esse falar aqui, muito, não. não esquecendo, esse é o certificado que do seu pai, como cairense, né? Como esse é muito importante. Que ele recebeu da Câmara como Cidadão um caieirense. título, né? Título de cidadão caierense. E como ele, assinado por todos os vereadores, e como ele foi uma grande pessoa e está aí em Dourado para homenagear ele, né? Maravilha. Valeu. Pessoal Deixa eu fantástico. falar de palmas pro ele. Valeu, pai! Tamo junto! Tchau, galera! Tchau, gente. Podcast Obrigada. fica por aqui. Tchau, beijo. Tchau. Olá, meus amigos. Aqui quem fala... Não, peraí. Meu nome é Ilson. Ó, vocês ficarem olhando pra mim, eu fico com vergonha. Que tu podes, nenhum desses planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se Podcast Descubra Caieiras.